Hoje eu vou falar sobre a terceira declinação, dando prosseguimento ao estudo das declinações que nós já estamos acompanhando há algum tempo. Essa declinação ela costuma trazer algumas dificuldades. No entanto, é só uma questão de paciência e exercício. A repetição traz, com certeza, uma familiaridade maior e acabamos decorando aquelas terminações necessárias para compreender a terceira declinação. Eu fiz um arquivo, vou compartilhar, como eu sempre faço, e vamos ver como a terceira declinação ela vai ser declinada. A terceira declinação, como vocês podem ler, ela é formada por um conglomerado de temas. E eu enumerei de 1 a 7 para a gente estudar cada um desses temas. Hoje eu vou começar com o tema em consoante, mas temos em vogal, como no 2, no 3, no 4 e no 5, que vocês podem perceber em iota e y, 2 e 3 sendo breves e 4 e 5 longos. Ditongo e o sétimo em ômega de gama e ômega iode, que vocês ainda não ouviram falar, mas eu vou apresentar para vocês em breve. Antes de falarmos sobre o primeiro item, vejamos essa tabela. Como todas as tabelas anteriores, eu tenho os casos nominativo, vocativo, acusativo e dativo, singular, plural e dual, ou seja, os 3 números. Tem o gênero masculino, feminino e neutro, e aqui as terminações. Então, o nominativo singular ou vai terminar em sigma ou vai terminar em alongamento de vogal. O vocativo em igual ao nominativo singular ou tema puro. O acusativo em alfa breve ou em ni. O ni nós já sabemos, já conhecemos essa terminação das outras declinações. O dativo também, que é o iota, aqui o iota breve, e o genitivo em omicron sigma, em os. Isso tanto para substantivos masculinos quanto femininos. Já os substantivos neutros, nós teremos no nominativo singular tema puro, e vocês já sabem que o nominativo, vocativo e acusativo são iguais. O dativo e o genitivo também iguais aos substantivos masculinos e femininos. No plural, nós teremos a terminação em es, epsilon, sigma, mesma coisa no vocativo, acusativo as, alfa, sigma, alfa breve, sigma, ou ni, sigma. E, no caso do dativo, sigma iota e um ni no final, caso essa palavra seja a última da frase. Ou quando for um caso de eufonia, seja para ela soar melhor por conta de uma palavra que venha depois dela, se ela começar em vogal, nós precisaremos colocar o ni. E o genitivo on, ômega, ni. O neutro, alfa, nominativo, vocativo e acusativo, e a mesma coisa o dativo e o genitivo. Se vocês já decoraram as terminações das outras declinações, vocês conseguem ver que o genitivo plural é igual em todas as declinações, tanto na primeira quanto na segunda e na terceira. E o dual, epsilon, 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 porque o dual também tem a mesma terminação nominativo, vocativo e acusativo, e dativo e genitivo iguais também, oin e oin. Agora que vocês já compreenderam a tabela, pausem o vídeo e copiem a tabela no caderno de vocês. Começando pelo tema em consoante, nós veremos uma subdivisão, em que teremos vários temas em consoantes diferentes. Começaremos estudando os temas em oclusiva e no item 1.1, essas consoantes oclusivas sendo labiais e guturais. Se você não sabe o que significa uma consoante oclusiva, uma consoante labial, gutural, eu vou colocar um card aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, nós teremos
o nominativo singular dos temas em labiais e guturais, o nominativo singular em sigma, o vocativo igual, o nominativo singular, o acusativo em alfa breve e o acusativo plural em alfa sigma. E aí nós podemos retornar à tabela e veremos que a possibilidade, ou as possibilidades, seriam sigma ou alongamento. No caso das oclusivas labiais e guturais, nós teremos sigma. No caso do vocativo, poderia ser igual ao nominativo ou em tema puro. Nós veremos que é igual ao nominativo. E no caso do acusativo, poderia ser em alfa ou em ni. Nós veremos que é em alfa. O resto será de modo como está aqui apresentado na tabela. Não teremos neutros nesse subitem. Teremos apenas substantivos masculinos e femininos. Então, quando pensamos aqui nas labiais, eu coloquei um L aqui para representar, nós temos pi, beta e fi. Quando essas consoantes encontram com um sigma, então o nominativo singular ele termina, a desinência é o sigma. Nós temos uma resultante que é a letra psi. E por que isso? Essa letra psi ela tem uma duplicidade consonantal, ou seja, ela apresenta uma sonoridade de duas consoantes. Nós podemos ver o pi com sigma unindo um ao outro, ou seja, quando se dá esse encontro, nós temos um psi. A mesma coisa com o beta e o sigma e o fi com o sigma. Sempre teremos como resultado o psi. No caso das guturais, quando eu botei aqui o G, quando o kappa, o gama ou o ri, quando eles se encontram com o sigma, vai dar xi, esta consoante aqui. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos pensar aqui na palavra Ho-Aithiops. Ho-Aithiops, que significa etíope, eu preciso compreender qual é o tema. Eu já coloquei aqui o tema que termina em pi, mas como é que eu sei que essa palavra termina em pi? Para isso, eu preciso tirar do genitivo singular a desinência omicron sigma. Quando eu tiro esse os, eu tenho o tema da palavra, de terceira declinação. E aí, por que é que o nominativo é escrito desta forma, Aithiops? Por que nós temos esse psi aqui? Exatamente porque a desinência é um sigma e quando eu tenho Aithiop, que termina com o pi e se encontra com esse sigma aqui, esse sigma, ele vai resultar num psi. Ou seja, o encontro entre pi e sigma vai dar psi. E aí nós teremos as seguintes terminações. Aithiops, o vocativo é igual, o nominativo, Aithiops, o acusativo, Aithiopa. Por quê? Nós temos o alfa, que vimos ser a terminação de acusativo, sendo acrescentada ao tema da palavra. Então, Aithiop não é um sigma, é um alfa, então não tem nenhum encontro que resulta numa consoante diferente, mas a terminação vai ocorrer sem nenhuma complicação. No caso do dativo, Aithiopi. Por quê? Porque nós temos o encontro do iota com o pi. Então, não é difícil de a gente compreender, por mais que cause alguma estranheza no início. No caso do plural, nós temos o ES, ou melhor, epsilon sigma, então es, as, on,
e o Aetíope. Por quê? Se nós voltarmos à tabela, nós veremos que tem um sigma iota, não é? Se eu tenho o encontro entre o π e o sigma, que dá psi, nós teremos que modificar aqui a consoante. Então, seria a etíope, com π no final, mais o sigma, mais o iota, mais o ni. Sendo que o encontro entre o π e o sigma dá um psi, eu vou mudar essa consoante aqui. No caso do dual, a etíope, porque nominativo, vocativo e acusativo são iguais, e aetíopon, no genitivo e no dativo também são iguais. Vamos ver outra palavra. Reflex, que significa veia. Quando eu vejo essa palavra no genitivo e retiro aqui o os, eu vejo que ela termina em beta. Vai acontecer a mesma coisa, porque o encontro entre o beta e o sigma vai resultar num psi. Então, teremos nominativo flaps, no vocativo flaps, no acusativo fleba, no genitivo flebos e no dativo flebi. No caso do plural, nominativo, vocativo e acusativo, teremos flebes, flebas, flebon e flepsi. Então, nós temos que ter mais cuidado no dativo plural, nominativo e vocativo singular, porque é onde vai haver alteração de consoante. O resto é decorar a tabela. O dual, flebe, flebon. Vamos ver agora mais uma palavra. Recatelips. Temos no genitivo singular catélifos, tiramos o os, termina em fi. Quando φ se encontra com o sigma, vira um psi. Então, teremos catélips por conta disso. Vocativo igual, acusativo singular, catélifa, genitivo singular, catélifos, dativo, catélife. Plural, catélifes, vocativo, catélifes, acusativo, catélifas, genitivo plural, catelifon e dativo plural, catélipse. Lembrando dessa modificação aqui. E o dual, catélife, catelifon. É realmente uma questão de nós nos acostumarmos com essa modificação. Não é tão difícil como a gente imagina. É restituir o tema, sabendo que termina em consoante e o genitivo singular em os, sabemos que é de terceira declinação. O fi é uma labial, então é um tema em consoante, labial, e aí teremos que declinar dessa forma como vimos. As guturais, a diferença agora é que a consoante será o xi. Como é que eu sei? Rofílax. Vamos restituir aqui o tema para descobrir genitivo. Retiro os, terminou em capa. O capa é uma gutural. Então, o encontro de uma gutural com um sigma vai resultar num xi. Então, fílax, fílaca, ou seja, não tem nenhuma alteração. Vemos aqui o kappa e o alfa, fílacos e fílaque. Agora, no plural, nós temos fílaques, fílacas, fílacon, fílaxe. Lembrando dativo, que pode causar aqui
uma confusão se nós não atentarmos. E o dual, fílaque, 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 filácoen, filácoen. Vejam, não é difícil, é realmente compreender que há essa modificação. Eu coloquei mais um exemplo aqui. Agora, ré, phalanx. Vamos lá no genitivo, tirar. E aí encontramos uma gutural, que é um gama. Lembrando, quando temos um duplo gama, esse primeiro gama vai ter um som de nasal. Então, por isso que falamos falangos. No caso aqui, restituindo o nominativo, gama mais sigma, xi. Então, phalanx. Temos aqui a modificação. O vocativo sabemos agora que é igual. Falanga. Vejam aqui que não tem modificação, porque não há um encontro. É a mesma coisa aqui. Falangue. Não tem também. Plural. Falanges, falanges, falangas, falangon, phalanxe. Lembrando aqui do dativo. E o dual. Falange, 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 falangoin, falangoin. Por fim, ró ou ré, porque pode ser bode ou cabra. E aí nós temos ainx. Vamos no genitivo, tiramos o os, encontramos o tema, é em gutural. Essa gutural mais o sigma vai resultar no xi, e aí teremos a seguinte forma nominativa. Ainx. Vocativo a mesma coisa, acusativo ainga, genitivo aingós, dativo aingui. Plural aingues, vocativo aingues, acusativo aingas, genitivo aingon, dativo ainxi. E o dual ainge, 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 e genitivo e dativo aingoin, aingoin. Ainda temos uma última palavra, ré, trix, que significa cabelo, e vamos restituir o tema, retirando aqui do genitivo singular o os. Temos então trix, e o nominativo vai ser com o xi na modificação, por conta do encontro entre o ri e o sigma. Eu tenho ainda uma outra peculiaridade aqui, que é a transformação desse θ num tal. E por que isso acontece? Porque no acusativo, no genitivo e no dativo, nós temos o tema, que é em ri, como vocês podem ver, e por ri ser aspirado, é comum não termos duas sílabas aspiradas, então uma acaba se modificando. Aqui no nominativo e no vocativo nós não temos duas sílabas aspiradas. Nós temos o θ que sim é aspirado, mas o xi, por conta da modificação do encontro do ri com o sigma, ele passa a ser um xi. Então, eu não tenho nenhum problema em ter um θ aqui. Mas no acusativo, genitivo e dativo, como eu já tenho a aspiração do ri, eu não poderia ter outra aspiração na mesma palavra. Então, ela acaba sofrendo essa alteração também. Então, nós temos nominativo trix, vocativo trix, acusativo triha, genitivo trirros, dativo trihi. Plural, não vai haver nenhuma modificação, exceto no dativo, porque temos aqui o xi, que não é aspirado, então não há necessidade de se modificar o θ pelo tal. Então, trihes, trihes, trihas, trihon, trixi. E no dual, trihe, 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 trihoin, trihoin.
que significa o cabelo, nas respectivas declinações. Antes de entrar no exercício, gostaria de falar sobre uma regra de acentuação. Se vocês prestaram bem atenção, perceberam que há uma modificação aqui em flaps, por conta do genitivo, do dativo. Por que não é phlebos e phleb, mas phlebos e phlebi? E no plural, phlebon e phlepsi, e não phlebon e phlepsi. Isso porque a regra diz que os temas monossilábicos, ou seja, de uma só sílaba, terão a sua acentuação caindo na última sílaba. E, no caso do genitivo plural, será sempre circunflexo. Vemos isso também na palavra aix. Temos um tema monossilábico e o genitivo e o dativo, tanto singular quanto plural, nós temos a acentuação recaindo na última sílaba e o genitivo sendo um circunflexo. Se nós voltarmos aqui em phalanx, nós vemos que isso não acontece. A acentuação se mantém da mesma forma, exceto no dual genitivo e dativo, porque há o alongamento aqui do ditongo. Então, quando nós temos uma proparoxítona, ela precisa ter a última sílaba breve. Se ela for alongada, nós avançamos com a acentuação. Isso nós vimos na primeira declinação. Se você não se recorda, retorne ao vídeo, vou colocar aqui na descrição para você retomar a aula de primeira declinação. Indo para o exercício, eu coloquei a primeira frase de uma fábula de Esopo. E nós lemos Corax, Nosson, Te, Metri. A ideia é reconhecer o que a gente acabou de estudar, que é a palavrinha Corax. Eu coloquei a forma como ela vai aparecer no dicionário, Corax, Coracos, e significa o corvo. Por que é que nós temos Corax aqui com o xi? Porque o encontro entre o kappa, se eu retiro o os do genitivo singular com o sigma, nós teremos um xi. Sabemos então que essa palavra só pode estar no nominativo singular ou no vocativo singular. Sempre começamos uma análise pelo verbo. E aí eu encontro aqui, vocês ainda não sabem, não estudamos verbos, mas eu coloquei o significado. F significa disse. Eu pergunto então para descobrir o nominativo, quem disse? E aí eu tenho um nominativo aqui, que é o Corax. Então, temos o corvo disse, mas temos ainda um particípio que vocês ainda não viram também, mas eu coloquei aqui. Nós podemos traduzir por estando doente. Então, estando doente, disse o corvo. Aqui vocês conhecem, que é o artigo de dativo singular. Eu coloquei também a tradução da palavra metri, que está no dativo. Ela é de terceira declinação, então em breve nós vamos estudá-la também. Significa mãe. Então, corvo, estando doente, disse à mãe. É um exercício simples, somente para vocês reconhecerem a palavra e restituírem a partir da exclusão do os, do genitivo singular, e não esquecerem que temos que fazer a modificação por conta do encontro entre aqui o kappa, uma gutural, e o sigma. No próximo vídeo, nós continuaremos com o tema em consoante e precisaremos de alguns vídeos para terminar a terceira declinação.
ela é um pouco mais difícil, mas nada que impeça o estudo ou que faça com que a gente se desmotive a estudar a língua. É preciso, como toda e qualquer língua, de paciência e fazer bastante exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários e até a próxima aula.